Olá, professor, tudo bem? Olá, Bibiana. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Fico muito feliz, né, com o aceite do seu convite para poder participar, né, da nossa live. É muito importante, né, fomentar esse grupo. Esse grupo ele tem como foco, né, ele é um projeto de extensão da Unemat, né, Universidade Estadual do Mato Grosso. E a gente tem alguns parceiros externos, né, entre eles eu sou uma das parceiras externas. E a intenção é trabalhar na formação docente, né, de professores, tanto do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. A ideia aqui é trocar experiências, discussão de livros, né, e entre outros. Então, inicialmente, né, queria apresentar o professor Jones Baroni. Ele é licenciado e bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual da Oeste, né, da Universidade Estadual do Ceará, perdão, doutor em Educação e pós-doutorado, né, tem em Tecnologia da Informação e Comunicação. A gente fica muito feliz, né, com a sua disponibilidade, que a gente sabe que realmente hoje em dia, né, todo mundo está numa correria, a gente sabe da dificuldade também, né, de trabalhar as metodologias ativas de uma forma geral. Hoje a gente tem como foco, né, o tema de metodologias imersivas, mas ainda é um desafio, né, seja pelas dificuldades de operacionalização, seja pela, né, as dificuldades muitas vezes que o professor enfrenta, né, de recursos. Então, eu acho que vem como um renovo, né, essa live de hoje, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa área. E começo, né, professor, perguntando para você um pouquinho, né, gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre o que é, né, essas metodologias imersivas. A gente vê muito falar sobre metodologia ativa, né, mas e o que seria metodologias imersivas? Bibiana, obrigado já agradecer o convite, né, seu e dos demais do clube. Eu acho que é uma iniciativa louvável, né, de fazer esse tipo de atividade. Eu acho que as tecnologias, que é o que também vamos abordar hoje, e que vocês já abordaram anteriormente, né, na live anterior com a professora Denise, falando um pouco sobre as metodologias ativas e a inteligência artificial, possibilita, né, de a gente fazer esse processo de difusão do conhecimento, né, levar as nossas vivências para o mundo, né, e aí a gente vai conseguir aí ir mudando um pouquinho de cada vez, uma pessoa de cada vez. E parabenizar, né, o Unemat por esse programa, por esse projeto de extensão. E você que agradecer também pelo convite, né, que fez aqui eu estar aqui hoje, né. E só falando um pouco, né, de onde por que eu entrei nessa área das tecnologias e como é que essas tecnologias ela está inserida dentro do meu contexto, fazer só uma breve contextualização para a gente fazer essa compreensão. Quando foi desde que eu estudava, né, ainda na graduação, eu comecei a ver um movimento dentro da Universidade Estadual do Ceará sobre o início dos cursos de educação à distância. A época, lá em 2007, 2008, ainda era pouquíssimo falado sobre a educação à distância, e a gente entende, né, pelas características, pelos os marcos legais que são realmente desse período, 2006, 2007, 2008. E aí a gente ainda não entendia muito enquanto estudante e sentia uma preocupação de como seriam esses cursos à distância. Então, fiz mestrado, e quando foi em 2013 que eu entrei na UF, né, como docente, eu comecei a participar do curso de educação à distância da biologia também. E comecei a ver as possibilidades, as múltiplas possibilidades que a gente poderia se inserir dentro da educação à distância e como as tecnologias elas iriam ajudar, né, dentro do processo de ensino e dentro do processo de aprendizagem. Então, desde lá, ainda estou dentro como coordenador
no curso de Educação à Distância, fazendo parte dos grupos de pesquisa, e aí esse aprofundamento, né, das minhas vivências e das minhas experiências, das minhas aproximações dentro das tecnologias, ela se iniciou a partir daí. Então, a partir desse momento, eu comecei a olhar as tecnologias com uma outra visão, com uma outra perspectiva. Uma perspectiva de que eu poderia, sim, fazer o alinhamento das tecnologias dentro da minha própria sala de aula. Foi um momento de quebrar barreira. Foi um momento de quebrar um paradigma que eu tinha, de fazer sempre a mesma coisa dentro da sala de aula, utilizar sempre as mesmas estratégias, sempre os mesmos recursos. Então, a partir daí, né, essa abertura de visão que a educação à distância me proporcionou, eu me inseri, né, de forma mais efetiva dentro das tecnologias educacionais. E foi a partir daí que a gente começou a trabalhar, né, com as tecnologias educacionais, o nosso grupo de pesquisa, né, o EPTEDUC, que é Estudo e Pesquisa em Tecnologias Educacionais, no qual eu sou líder do grupo de pesquisa. Me inseri no outro grupo de pesquisa dentro da Universidade Estadual, onde eu fiz o meu doutorado, também na área das tecnologias educacionais. Então, eu comecei a fazer uma imersão dentro das tecnologias educacionais. E essa relação das tecnologias, né, da minha vivência com as tecnologias, seja como pesquisador, seja como docente, né, proporcionou eu pensar de forma diferente, sair da caixinha e pensar como é que eu poderia proporcionar aos meus alunos experiências novas, experiências diferentes dentro de sala de aula. Experiências essas que poderiam, de certa forma, contribuir no processo de formação desses professores, desses futuros professores, já que eu estou vinculado a um curso de licenciatura, e possibilita que eles percebam que o processo educacional é muito além daquela monotonia de sala de aula, de uma aula basicamente expositiva e até mesmo muito expositiva e pouco dialogada. Então, a gente começa a pensar essas tecnologias, essas metodologias, aí vocês já falaram das metodologias ativas, e aí a gente volta isso para dentro das metodologias, né, imersivas, né? A gente começa a querer entender um pouco como é que esse processo acontece. Mas o que é, e aí eu volto, né, para que você me questionou inicialmente, o que são essas metodologias imersivas? As metodologias imersivas são aquelas metodologias em que possibilita o aluno entrar, imergir no conteúdo, fazer com que haja uma aproximação muito real, né, do conteúdo que está sendo visto dentro de sala de aula com a própria realidade desse estudante. Então, as metodologias imersivas possibilitam eu conseguir chegar ao meu conteúdo de uma forma lúdica, eu consigo chegar ao meu conteúdo de forma e faço uma aproximação desse conteúdo com esse conteúdo por meio das tecnologias. Então, as tecnologias me permitem eu fazer uma imersão dentro dos meus conteúdos. E essa imersão, ela não tem não é de uma área específica. Eu posso fazer uma imersão nas mais diversas áreas, né? Se a gente está trabalhando com o pessoal do direito, em que eu estava agora no congresso mês passado, no Rio de Janeiro, né, o Congresso Internacional de Educação à Distância, e a gente viu uma metodologia imersiva na área era onde o aluno fazia uma imersão como se ele estivesse realmente dentro do fórum, dentro de um júri, e conseguiria fazer essa participação e essa imersão dentro desse contexto. Então, essas metodologias imersivas são metodologias em que o aluno há uma aproximação dos estudantes, né, mais próxima da realidade deles, né, com o auxílio das tecnologias
educacionais, o que vai, de certa forma, possibilitar que esses estudantes, possibilitar que os professores tenham um certo dinamismo, uma inovação, uma próxima da realidade dos estudantes. Os estudantes, eles saem daquela abstração que a gente traz dentro dos conteúdos e façam uma aproximação com essa realidade. Então, essas metodologias imersivas, elas trabalham dessa proposição. E se a gente pensar nessa proposição, dessas metodologias imersivas, elas, apesar de hoje a gente está no boom delas, né, entendido pelos contextos de avanços tecnológicos, ela não é algo novo, né? Isso, as metodologias imersivas, elas já têm 20, quase 30 anos que a gente já trabalha, que a gente já conversa, que já se conversa sobre essas metodologias imersivas. Mas é claro que com esse avanço tecnológico hoje, a proposição dessas metodologias, elas são muito mais efetivas, né? dentro desse contexto de sala de aula. Então, eu creio que essas metodologias, elas têm os seus lados positivos, os seus pontos positivos, e têm as suas dificuldades, que aí, à medida que a gente vai conversando, eu vou abordando principalmente sobre essas dificuldades que a gente vai poder encontrar. Eu vejo, assim, que você começou a trabalhar, né, com essas tecnologias educacionais já há algum tempo, e para alguns professores, né, para algumas pessoas, essa realidade começou a ser um pouco mais possível a partir da pandemia, né? Eu acho que muita gente não pensava em trabalhar esses recursos antes da pandemia, né? E acabou que com a pandemia surge esse insight, né, e uma necessidade latente de tentar transformar, né, da medida do possível, uma melhor qualidade de ensino, né, a ser ofertado. E aí eu fiquei pensando, né, você falando do exemplo do direito, em como que a gente poderia aplicar, né, essa metodologia, porque ela parte do pressuposto que eu acho que é muito interessante, que às vezes é a dificuldade que a gente tem de traduzir a prática na realidade. Então, acaba que esses recursos, ele vem nessa perspectiva, né? Às vezes eu estou com um aluno, né, um discente nos anos iniciais, que ainda não tem como, às vezes, estar dentro de um determinado serviço, né, de um determinado local. Então, essa tecnologia, ela possibilita isso, né, e possibilita o raciocínio que se espera daquele aluno naquele dado momento, né, da realidade. Então, acho que isso é muito interessante. Por outro lado, é muito desafiador para o professor, porque independente de qual metodologia a gente utilize, todo esse planejamento por trás dá trabalho, né? Então, a gente tem que pensar nas diversas possibilidades e como usar esses recursos, né? Que recursos são esses? Então, eu queria que você comentasse um pouco conosco como que a gente poderia aplicar, né? Porque, na minha cabeça, no meu entendimento aqui, né, do que você me comentou, trabalhar no ensino superior me parece mais, não vou falar que seria mais fácil, mas o caminho seria mais lógico do ponto de vista que eu estou trabalhando na formação de um profissional, né? Eu tenho habilidades e competências a serem requeridas ali por aquele discente, né? E a partir dali eu vou trabalhando essas tecnologias. E a gente já tem também o lado da parte de formação, né, voltado para o ensino básico. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que a gente poderia utilizar essa estratégia para os dois perfis de ensino, né, educacional. Não é. E aí, nem para a educação superior, nem para a educação básica, há uma facilidade de aplicação dessas metodologias imersivas, né? Como você falou, né, as tecnologias, eu acho que as tecnologias, de modo geral, né, a partir da pandemia houve uma descoberta de que elas poderiam contribuir com o nosso trabalho docente em sala de aula, né? Seja ele na educação básica, seja ele no
ensino superior. Os professores se viram, né, dentro da necessidade, viram a necessidade de utilizar as tecnologias e perceberam que podiam utilizar as tecnologias de uma forma interessante, de uma forma em que efetivamente proporcionasse uma aprendizagem a esses estudantes. O que acontece? E aí eu vou fazer esse parêntese só para a gente daqui a pouco entrar no que você me questionou, é que o que acontece nesse período pós-pandêmico? Acontece que nós voltamos, né, e eu digo nós, a docência voltou, ao que era antes de 2019, na pandemia, antes da pandemia, né? Apesar de utilizarmos as tecnologias, todos os meios, todos os recursos dentro da sala de aula, quando nós voltamos para a presencialidade, ou totalmente para a presencialidade, parece que nós esquecemos das tecnologias que nós usamos. E isso eu entendo, em parte, pelos professores. O que é que acontece de desafios para a utilização efetiva dessas metodologias imersivas dentro de sala de aula? Primeiro, aspectos formativos. Os nossos professores, os professores que estão dentro da educação básica e dentro do ensino superior, eles não tiveram uma formação para a utilização dessas tecnologias. E como eles não tiveram essa formação, acaba o trabalho docente tornando-se muito mais difícil, tornando muito mais complexo. Onde, como você falou, o planejamento precisa ser muito mais bem detalhado de como vai ocorrer efetivamente todo esse processo, né, de inserção dessas metodologias dentro do contexto educacional. Nós temos um outro problema, né, um outro desafio dentro do Brasil, que são as desigualdades socioeconômicas que nós temos. Então, eu tenho professores que não têm condições de comprar, por exemplo, no caso da metodologia imersiva, um óculos de realidade virtual, um simulador, um aplicativo de baixar um aplicativo, um determinado aplicativo para um jogo, ou para um simulador de uma situação em 3D. Então, há esse problema socioeconômico também. Há um problema socioeconômico na perspectiva de, além do gasto com esse material, tem gente que não tem os equipamentos para poder fazer a utilização dessas metodologias imersivas. E aí eu falo de alunos e professores. Não somente professores, mas os alunos também não têm condição de fazer a compra desse tipo de material. Então, nós temos uma desigualdade socioeconômica muito grande no Brasil, o que acaba criando um processo exclusivo, né? Então, parte da população que tem condições consegue fazer a utilização dessas metodologias imersivas. Maior parte da população que não tem condições acaba não tendo a possibilidade de utilizar esse tipo de tecnologia, né? De utilizar esse tipo, por os professores utilizarem esse tipo de metodologias dentro de sala de aula. Mesmo sabendo da sua importância, mesmo sabendo de quão interessante se torna o aprendizado, quanto significativo se torna esse aprendizado. Então, nós temos alguns desafios. Mas nós temos também, hoje, já algumas ferramentas que possibilitam isso, né? Na própria educação básica, se a gente levar em consideração, né, a educação básica, que é uma grande problemática da utilização das metodologias imersivas, algumas coleções de livros didáticos, hoje, já trabalham com alguns aplicativos que trazem uma metodologia imersiva. Então, lá nos capítulos dos livros, dos livros, tem determinados conteúdos que tem um QR Code. E lá naquele QR Code, que quando você coloca lá no QR Code, né, no aplicativo que a editora produziu, desenvolveu,
Ele abre lá uma realidade, por exemplo, uma realidade aumentada, e ele consegue fazer uma análise, uma aplicação de uma metodologia imersiva a partir dessa leitura do QR Code, a partir desse aplicativo, que é desenvolvido pela própria editora, produtora daquele material didático. Então, isso já é uma realidade e já é utilizado dentro das escolas, né? E esses livros, inclusive, estão no PNLD, né, no Programa Nacional do Livro Didático. Então, esses livros estão disponíveis, inclusive para a educação pública já, a utilização. Mas aí cai naquela mesma coisa. Por que não é utilizado? Porque o professor não tem formação, porque ele não conhece, porque ele não tem o equipamento necessário para poder fazer essa utilização. E aí, Viviana, eu digo que, como tem essa facilidade, né, vamos dizer assim, no material didático da educação básica, a utilização disso dentro do ensino superior ainda é muito mais complicada. Não temos material didático produzido especificamente para essa finalidade, porque nós não temos professores formados, capacitados para fazer a utilização, e porque nós ainda temos o corpo docente dentro da universidade com uma cabeça ainda muito fechada. Nós ainda temos docentes dentro da universidade ainda que não têm essa relação com as tecnologias tão fácil e acaba não fazendo essa utilização. Torna essas tecnologias, né, um pouco mais... se torna avesso a essas tecnologias. Então, há possibilidades de aplicação dentro do contexto de educação básica e ensino superior, mas há, obviamente, os limites e as dificuldades que a gente vai encontrar, né? Eu fico pensando que aqui na sua fala, eu fiquei pensando muito na questão da pesquisa, né? E da relação com as políticas educacionais de uma forma geral, de formação tanto do ensino superior quanto do ensino básico também, para conseguir resolver esse gargalo, né? E políticas públicas no sentido de tentar fomentar. Porque a gente vê muitas vezes alguns materiais estimulando o uso desses recursos, mas como você comentou, a hora de instrumentalizar isso, de colocar na prática, a gente vê essas dificuldades, né? E é engraçado porque você falando, inicialmente eu até pensava que no ensino superior fosse mais fácil, mas acaba que, né, sendo mais difícil muitas vezes por conta dessa dificuldade não só de conhecer, mas também de executar, porque esses materiais ainda não tem materiais prontos, né? Então o professor teria que ir atrás, ou ir atrás de fomento de pesquisa para tentar desenvolver seu próprio aplicativo, né, ou sua própria, algum, né, material para realidade virtual. Então, realmente se torna mais difícil. Então a gente percebe, a gente teve um retrocesso, né, há alguns anos em relação a essa parte da pesquisa em si. Então a gente acredita, né, que nos próximos anos isso tenha se estimulado também para que esse professor também se interesse, né, para fazer essa formação. Porque apesar da biologia, que é uma área, né, que é a área da sua área que você atua, né, ser tanto bacharelado quanto licenciatura, então tem uma relação muito intrínseca com o ensino. E a gente vê outras áreas que muitas vezes não são trabalhados, né, essa perspectiva também de analisar o ensino, de fazer o ensino, como por exemplo na nutrição, né, que é a área que eu estou. Então a área da saúde muitas vezes a gente não conversa tanto, porque assim, pouco se discute como, por exemplo, ser professor, mas você pode utilizar até na sua prática profissional, né, como é o exemplo do direito. Então, eu vejo, assim, que isso precisa ser melhor explorado, né, tanto nas políticas educacionais como nas bolsas, né, de pesquisa, de fomento, para que consiga aplicar. Porque, como você falou, acho que também houve uma insegurança no início desses professores durante a pandemia de executar o que já estava posto, né? E uma insegurança também no retorno. E agora, né? Como que a gente vai trabalhar frente a essa nova realidade que a gente tem? Porque, querendo ou não, a gente teve uma mudança muito, muito brusca, né? Eu vejo, assim,
no perfil do alunado, seja do ensino superior, seja do ensino básico, né, do ensino médio, porque houve, né, consequências desse período, e não tem como a gente deixar de negar a tecnologia, né? Os professores não tem como deixar de lado essa nova realidade, e ela só tende a expandir cada vez mais, né? E a partir daí, eu até pergunto assim para você se tem alguma possibilidade assim de exemplos que você pode dar para quem se interessou, né? Então, onde ele pode buscar essa fonte de informação? Você sabe de algum curso gratuito, né? Ou mesmo que seja curso, né, pago, ou materiais, porque acaba que esse caminho das pedras, muitas vezes o professor se sente realmente sem saber por onde procurar, por onde começar, né, dentro das limitações dele, mas às vezes ele buscando, ele pode achar até esses recursos, né, como você comentou do QR Code lá que tá lá no livro, hoje no ensino básico, mas ele pode estar encontrando também outros recursos na própria internet, né? Sim. Assim, tem muitas ferramentas gratuitas na internet, né? Alguns aplicativos, né? Cursos também que são gratuitos, que estão disponíveis, né? Disponíveis na internet, mas a grande maioria dos softwares, né, que a gente faz a utilização dentro da metodologia imersiva, ele é realmente pago, né? E ele é pago não é porque a pessoa quer realmente ganhar em cima disso, é porque para criar todo o processo de uma metodologia imersiva, precisa-se de um gasto, né? Essa metodologia imersiva, por exemplo, né, no caso de uma realidade virtual ou de uma realidade aumentada, você precisa criar dentro né, de um ambiente virtual toda aquela realidade para que o aluno, quando faça esse processo de imersão, ele adentre efetivamente, né, naquele local, ou naquela estrutura, ou naquele ambiente de aprendizado, né, de aprendizagem, na verdade. E essas metodologias imersivas, elas trabalham muito na perspectiva sensorial, né? Então, é na visão, é no tato, é no escutar, é no sentir, né? E essas metodologias imersivas, para você criar um ambiente em que esses sentidos eles sejam efetivamente trabalhados, né? Essas competências elas sejam efetivamente trabalhadas, é um custo muito alto, né? Para poder fazer esse tipo de a produção, né, efetivamente dessas metodologias. Então é algo que realmente tem um custo, e esse custo, por isso que esses materiais eles ainda, né, estão sendo caros, vamos dizer assim. Mas aí eu volto para o que você falou anteriormente, que é na questão da pesquisa, que o incentivo público, políticas públicas, políticas governamentais, editais de fomento que possibilitem, por exemplo, né, aos próprios universitários que vão estar lá que vai estar lá na universidade e que estão desenvolvendo esse tipo de metodologia, ele consiga produzir essas metodologias de forma financiada pelo governo, né, por meio desses editais, e que essas tecnologias elas voltem para a sociedade de forma pública e gratuita, em que o professor consiga fazer a utilização dessas metodologias de forma efetiva dentro das suas salas de aula, né? Então, a pesquisa, o processo, e aí a gente está aqui dentro de um projeto de extensão, e que esse projeto de extensão ele tem uma relação com o ensino e tem uma relação com a pesquisa. É justamente a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, que é o que a gente prima tanto quando a gente está pensando no tripé universitário, por exemplo. As bases universitárias precisam se conversar, precisam estar nessa forma indissociada, né? Então, se a gente tem
políticas públicas de fomento a essa pesquisa, ela vai gerar frutos que vão possibilitar uma melhoria no processo de ensino e que essa melhoria no processo de ensino vai trazer a sociedade para dentro da universidade e fazer essa interação dialógica. Então, esse contexto do ensino, pesquisa e extensão precisa estar integrado a essas políticas de desenvolvimento, essas políticas de financiamento e de promoção dessas novas, vamos dizer assim, novas possibilidades metodológicas dentro da sala de aula, inclusive não somente na construção do recurso, mas também pensar na formação de quem vai utilizar esse recurso, né? E aí não somente nos professores da educação básica, pensar nos professores do ensino superior, aqueles que não têm uma formação específica dentro de uma área pedagógica, como você falou, né? No caso, por exemplo, da nutrição. Então, a gente tem que pensar, né, essas pesquisas também alavancando e produzindo tecnologia, e que essa produção de tecnologia ela possa retornar à sociedade para utilizar essas tecnologias e possibilitar a melhoria, né, efetivamente, do que a gente propõe, nós professores, que é a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, que vai promover uma melhoria dentro de um processo educacional, como um todo, né? Isso é muito importante, o que você está falando, porque a gente vê muitas vezes um fomento de pesquisa em algo que não é voltado para a comunidade, algo que não é voltado para esse lado social. Então, acho que essa fala, ela vem, eu acho que para despertar, né, para quem está assistindo agora e para quem estiver assistindo num futuro próximo, né, a gravação, entender essa perspectiva do papel que tem um pesquisador, né? Que a gente está ali para produzir conhecimento, mas que esse conhecimento ele tem que ser útil, né? Ele tem que ser reproduzível. E olha quantas possibilidades a gente tem para poder ajudar, né? Tanto na formação de professores, na formação do alunado, né? Na formação de profissionais de saúde ou profissionais como um todo, né? Então, acho que só tem a ganhar. E eu acho que essa visão, né, de pesquisa para a sociedade, né, ela tem que ser expandida, porque a gente às vezes acaba vendo uma pesquisa muito voltada, né, para os laboratórios, muito específica e que não chega, né, a ajudar em realmente quem precisa muitas vezes ali, né, quem está ali na ponta, que são as pessoas, né, que estão ali todos os dias e vão colaborar, né, com o processo formativo deles como um todo. Eu fiquei aqui pensando também, se você hoje, né, apesar desses desafios que a gente tem, que eu acredito que não deva ser diferente para você, porque deve haver desafios também na sua própria prática, né, enquanto professor, e o que você hoje consegue, assim, ou se você pode falar de uma experiência exitosa que você já tem executado de alguma dessas, né, tecnologias, dessas metodologias imersivas, para quem está assistindo poder entender um pouco mais, né? Um exemplo prático de como poder aplicar. Você até trouxe esse exemplo, por exemplo, da realidade virtual do júri lá do direito, né? Mas teria uma outra experiência que você já tem executado, que você possa trazer para nós? Tem. Assim, eu falei do direito, né? Que foi algo que me chamou a atenção lá no congresso onde eu estava e eles estavam fazendo essa exposição, mas por exemplo, na área da saúde, né? Eu estou na área da educação, mas a minha formação inicial é na área das ciências fisiológicas, então eu tenho a minha área de atuação na docência é na área da anatomia e da fisiologia humana, por exemplo. A própria área da saúde, né, a área da anatomia e da fisiologia humana utiliza bastante, né, tem essa possibilidade de fazer a utilização bastante dessas metodologias imersivas. Né? A gente tem hoje alguns softwares que ou fazem um processo de uma realidade aumentada, né, e eu tenho só o software que eu pego, por exemplo, o coração e faço uma ampliação dele e consigo observar as estruturas externas e internas do coração, por exemplo,
né? Isso a gente tem, esses softwares, inclusive no próprio celular do estudante ou no tablet, a gente consegue, né, utilizar esse tipo de recurso. E eu tenho, que faz parte de uma metodologia imersiva, que é a realidade aumentada, e eu tenho outro software que vai fazer parte da realidade virtual, que é o que hoje muitos médicos utilizam para fazer algumas cirurgias, por exemplo. Então, eles põem os óculos, né, e eles conseguem, a partir dos óculos, fazer um guia de caminho mesmo, de onde é que vai haver, por exemplo, alguma correção vascular, ou algum desentupimento de alguma veia ou de alguma artéria, né? Saber como é que está o processo de funcionamento, por exemplo, das sinapses em uma pessoa que teve um acidente vascular encefálico. Então, eu consigo já criar essas simulações que dá o teor de realidade dentro de um ambiente imersivo de realidade virtual. Então, eu já crio todo um ambiente. Esse software, eu também vi numa feira anterior, no ano passado, em que você colocava o óculos e você estava dentro do centro cirúrgico, né, e você fazia com o joystick lá, você fazia todo o caminho de percorrer e fazer o processo de cirurgia, né, naquele local. Então, possibilita eu estar imersivo naquele local, que não é, obviamente, o local físico, mas é um local real, virtual, né? Porque tem muita gente que diz, não é o local real. É o local real. Tem tudo que tem dentro de um centro cirúrgico, você consegue visualizar tudo em tamanho real, você consegue como se você estivesse dentro do centro cirúrgico. O que é que vai acontecer? Você vai moldar a sua atuação por meio de equipamento, de joystick, do óculos, para poder guiar lá para você fazer, né? Mas é dentro de uma realidade. Porque a metodologia imersiva, ela é pensada no real, né? Não é no irreal, não é no faz de conta, não. É no real. Só que é o real na perspectiva virtual, né? A gente tem essa por exemplo, na utilização dessa realidade virtual dentro da área da saúde, né? Outra que eu utilizo bastante e que os meninos também utilizam bastante é na questão dos jogos, né? Os jogos hoje, né, eles podem ser, né, os jogos físicos, né, os que são já lá jogados na escola, por exemplo, falando da minha realidade de licenciatura. Então, os meninos produzem as cartas, o tabuleiro, e vão jogar. Também tem são os games. Jones, deu uma travadinha. Eu acho que eu estou aqui. Cortou um pouquinho aqui para mim. Você estava falando na escola. Não, que eu digo que uma das metodologias imersivas que eu utilizo bastante são os jogos, que é dentro de um processo, né, para duas formas. E aí eu vou já explicar que duas formas são essas, né? Os jogos na perspectiva da aprendizagem baseada em jogos e na perspectiva dos jogos como realmente um processo de gamificação. Por que eu sempre gosto de trazer essa diferenciação? Os jogos, se a gente pensar dentro na utilização dos jogos como uma metodologia imersiva, né? Os games, há muito tempo, a gente já fazia essa utilização e já mais ou menos trabalhava com perspectiva imersiva. Aqui tá, o jogo da FIFA, né, do FIFA, é praticamente uma imersão que você está quase no real lá, né, no outro mais ainda, né. E outros jogos, né, que também fazem essa utilização, RPG, né, a utilização
GTA, né, que também é muito jogado pelos jovens, também é uma realidade, né? É uma imersão dentro de uma realidade, de um cenário construído próprio para isso. Então, os jogos, ele é uma perspectiva de uma metodologia imersiva interessante também, né? Mas eu sempre trago essa diferenciação de o jogo baseado na perspectiva da metodologia, da aprendizagem baseada em jogos, e o jogo baseado na perspectiva da aprendizagem por gamificação. Por que tem essas diferenças, Jones? Porque quando eu falo de jogos na perspectiva da aprendizagem baseada em jogos, eu tenho aqueles jogos em que não há uma nivelação, não há como todo jogo tem, uma competição, há um vencedor ao final, pode haver um feedback dentro desse processo, mas é uma aprendizagem que vai ser baseada na realização do jogo, que não é tão aprofundada e nem imersiva como eu trabalho uma aprendizagem baseada no processo de gamificação. Que aí, dentro de um processo de gamificação, eu tenho o quê? Eu tenho uma regra muito clara, eu tenho um espírito de competição, por vezes, um espírito de cooperação, de colaboração, eu tenho uma nivelação, e essa nivelação vai me dando recompensas, e que essas recompensas, no caso do jogo, né, no processo de gamificação, é o quê? São as competências. Então, os níveis que vão sendo acrescidos à medida que você vai passando de nível dentro do jogo, são as competências que você vai estar adquirindo a partir desse jogo. Então, você constrói uma trilha dentro desse jogo, onde cada nível tem competências específicas. E para você passar de uma trilha para outra, você precisa que aquelas competências elas sejam estimuladas sensorialmente e que esse estímulo promova o processo de aprendizagem e que dê um retorno lá no final da trilha, eu tenha um desafio e que esse desafio me mostre. Foi interessante? Você conseguiu ou não atingir os objetivos e as competências? E a partir disso você vai fazendo, né, essa nivelação e aumentando o nível e trabalhando dentro dessa perspectiva. Então, os jogos é algo que eu utilizo muito dentro da minha sala de aula, né? Seja numa aprendizagem baseada em jogos, quando, né, é mais simples, seja num processo de gamificação, que aí eu tenho um outro contexto, preciso de outras ferramentas, de algo mais elaborado, e que, obviamente, isso não acontece todo dia dentro da sala de aula, porque, como a gente disse, a gente precisa de um planejamento, né? Mas os jogos eu gosto muito de trabalhar dentro da minha sala de aula e dentro da nossa realidade, é algo super possível de a gente conseguir trabalhar. E tem ferramentas, né? Tem softwares que ajudam a gente a criar, né, essas estratégias. Não somente softwares, mas, por exemplo, eu já vi fazendo esse processo de gamificação com Lego, né? Você vai construindo modelos 3D e aí esses modelos 3D que vão sendo construídos pelo Lego vão sendo analisados a partir das competências que você pensou dentro daquele nível. Então, se o aluno conseguiu, por meio do Lego, produzir, por exemplo, dar aqui um exemplo da biologia, ele conseguiu produzir uma organela citoplasmática, ele criou uma competência. Ele já pode passar para um outro nível, em que com outros materiais de Lego, ele agora vai conseguir construir o citoplasma da célula. Conseguiu, né, dentro daquela competência, ele passa para um outro nível, que ele vai construir a membrana plasmática e vai começar a construir a célula como um todo, né? Então, esses nivelamentos e essas recompensas que vão sendo dadas ao longo da trilha do jogo é extremamente importante, né? E é nesse ponto que eu utilizo muito a gamificação dentro da minha sala de aula.
Achei, assim, bastante rico, né? Assim, a utilização de jogos e principalmente a utilização da gamificação, que tem sido tão falada, né, nos últimos anos. E eu acho que é justamente por conta desse diferencial, né, de fazer com que o aluno reflita em cima da complexidade do problema. Porque às vezes a gente fala tanto nessa solução de problemas e às vezes a gente não consegue colocar isso de uma forma prática. E eu acho que a gamificação, ela traz isso, né? Ela traz a complexidade do problema e traz também para aquele aluno, né, a reflexão de como resolvê-lo a partir dessas competências, que hoje é tão falado, né, dentro da formação de uma forma geral. O formar por competência, né, por habilidades. Então, eu acho que isso vem realmente a somar com a prática, né, a prática tanto para o professor quanto para o discente, né? E já chegando mais numa reta final da live de hoje, né? Infelizmente, assim, a gente sabe que é muito curto e me foi orientado para a gente não ultrapassar às 8h55, senão o material cai, né? Depois a gente consegue reavaliar. E aí eu queria te pedir, né? Até perguntei se alguém tinha alguma pergunta que queira perguntar, né? Assim, em relação a colocar isso em prática, essa temática, mas eu queria saber assim, se tem alguma dica que você daria para quem quer começar a utilizar essa metodologia, né? Essas metodologias, esses recursos. Que dica que você daria, né? Porque às vezes a gente vê um material, lê um material, ou mesmo assiste uma live, a gente acha interessante, mas ainda assim se sente seguro, né? De como começar, por onde. Então, assim, que dicas que você daria para um professor, né? Seja da licenciatura, seja, né, do ensino superior, né, de como ele inserir essas práticas, né, no dia a dia de sala de aula dele. Assim, Bibiana, eu sempre, essas perguntas são bem fáceis, né? Ah, professor, mas me dê uma dica aí de como é que eu faço. Eu digo assim, o que eu sempre digo é, você só vai, a dica principal que eu dou é, faça. Simplesmente faça. Busque, vasculhe a internet, procure algo que seja na sua realidade, né, mais simples de se fazer, do que pode ser feito, né, na sua realidade, no seu contexto de sala de aula. Busque, tente fazer. Não há uma receita pronta e dizer assim, você vai pegar isso, vai fazer assim, né, como a gente tem nos protocolos das pesquisas, né, das metodologias, da metodologia da pesquisa. Eu acho que esse processo de utilizar a metodologia intensiva começa pelo você, enquanto docente, adentrar elas e usar. Né? A gente diz assim, como é que você sabe utilizar o programa tal? Colocar um simples. Como é que você sabe de usar essa ferramenta do Word? Você vai pulsando. Você vai olhando, pulsando, vai, clica e vê, deu certo, não deu, achou uma funcionalidade nova. E todas essas metodologias é dessa forma. É você fuçar, é você testar, é você colocar em prática. Porque senão você não vai conseguir, ao final, conseguir desenvolver essa metodologia em sala de aula. Você vai errar, você vai acertar, você vai ter momentos em que você vai achar muito difícil de ser posto essas metodologias em prática, mas é isso, você precisa efetivamente ir na mão, colocando na massa e ir testando. Você vai testando a ferramenta, vai testando o que é mais fácil de ser colocado dentro do seu contexto, dentro da sua realidade enquanto professor, porque cada realidade é uma realidade. Então, não posso dar uma dica aqui, porque aqui no Ceará, por exemplo, é uma realidade totalmente diferente quem está no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, lá em Manaus, né? Então, eu tenho uma realidade, cada local tem a sua realidade. Então, mesmo dentro do Ceará, eu tenho várias realidades, e aí, o que fazer, como fazer, a minha dica é testando, é fuçando, é aplicando, é acertando, é errando, né? E aí, eu só
juro que eu não vou deixar cair a live. Professora Denise estava falando de IA na live passada, né? E aí eu disse, rapaz, vamos trazer a IA para dentro da sala de aula. Então, na semana passada, eu já trouxe a inteligência artificial para dentro da sala de aula para os alunos. Os alunos começaram a trabalhar o chat GPT, começaram a trabalhar a produção de imagens via realidade virtual e inteligência artificial. Então, é colocar na massa e testando. Dando certo, dando errado, a gente vai aprendendo. E eu acho que é a ousadia, né? Porque eu vejo que o professor, eles têm, né? Eu acho que é uma característica dele, muitas vezes, se sentir seguro de testar o novo. Então, para essa, né, nova abordagem funcionar, é isso, é ser ousado, né? É tentar e é redescobrir o novo, né? Porque às vezes a gente sente nesse momento de insegurança, mas é entender que é um processo. Assim como não tem, né, um mesmo perfil de alunado, também são, né, acho que momentos diferentes daquele professor, que ele vai ali tentando novas metodologias, testando e retestando, né? Eu acho que é por aí mesmo que isso vai acontecendo, vai dando certo, né? Ou errado e vai acertando de novo, né? E eu queria agradecer a sua participação e queria, né, deixar aí algumas palavras finais, caso você queira falar, né, trazer. Foi muito bom, aprendi muito com você, inclusive me senti estimulada, né, a utilizar mais recursos. Fiquei já curiosa, já para mim já valeu essa live só para mim, mas para os outros eu tenho certeza também, né, porque eu acho que esse é o sentido de trazer um material, né, seja nesse caso da live aqui, mas de trazer a curiosidade, instigar, né, com que outros professores, com que outras pessoas possam colocar em prática esse conhecimento e buscar, né? Buscar, como você disse, buscando, fuçando, né? Que aí a gente encontra um denominador em comum, né? De como poder aplicar isso para a nossa realidade, para o nosso trabalho no dia a dia, né? Muito, muito obrigada aí pela sua participação, pela sua disponibilidade, né? Tão tarde já, né? Para nós aqui no horário de Brasília já são quase 9 horas, né? Já para o Nemat é o contrário, né? Já lá é quase 8, então tem diferença, né? Mas mesmo assim eu queria agradecer novamente, né, a sua disponibilidade. E olha, o Thais comentando, né? Parabéns, professor. No próximo semestre farei estágio e a sua live ajudou bastante, com certeza, né? Eu acho que faz a gente refletir, não seja na prática hoje, mas lá na frente, né? De como poder inserir no seu planejamento. Queria novamente agradecer o convite, né, e estar aqui conversando com vocês. Eu acho que é o momento realmente de redescobrir mesmo, né? É de juntar forças e tentar fazer uma redescobrir e tentar mudar e trazer essa perspectiva da mudança. E a metodologia imersiva é isso. É você sentir. É você, a partir dos sentidos, você interagir, você integrar. E tudo isso, né, fazendo com que o aluno tenha uma perspectiva crítica, reflexiva e crie essa rede, né, de imersão do estudante dentro desse contexto, sempre com muita responsabilidade. Então, agradeço novamente, né, e estar aqui. A gente está sempre aberto a contribuir em outros momentos também. Aqui a gente está à disposição e também fico à disposição aí no meu Instagram para tirar algumas dúvidas, caso tenha, a gente continuar o bate-papo que a gente está aqui no Clube de Metodologias Ativas. Então, novamente agradecer e fico à disposição sempre que precisar. Com certeza, né? Eu acho que esse compartilhamento de saber é muito importante, né? Quem sabe numa próxima oportunidade a gente possa novamente discutir outras temáticas associadas à formação, né? E às metodologias imersivas. Muito, muito obrigada mesmo, né? Um bom descanso, né? Obrigado. Já nesse finalzinho da nossa. Tchau, tchau, João. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, Bibiana. Obrigado. Tchau.